noite a todos que curtem o canal Verdadeira Escritura. Eu comecei um vídeo aí que trata a respeito do assunto, um assunto muito polêmico, que tem gerado muita polêmica, que é a renúncia do Papa. Esse meteoro que caiu aí, os terremotos que tiveram aí em 2 países simultâneos, que tem causado aí uma polêmica muito grande. Bom, essa polêmica, vou começar de novo. Olá pessoal que curte o canal Verdadeira Escritura. Eu estou dando continuidade aqui a um vídeo que eu já comecei sobre um assunto muito polêmico, que é a renúncia de um Papa, Papa Bento, conhecido como Bento, que vai renunciar agora dia 28. Logo em seguida caiu um meteoro, todo mundo ficou de cabelo em pé, achando que já é o começo do Apocalipse. E em seguida aconteceram 2 terremotos aí simultâneos, em 2 países distintos. E o pessoal ficou com o cabelo em pé, todo mundo com medo, achando que é hora de correr com o monte. Mas tem alguns sinais ainda que vão acontecer, Eu já comentei isso na primeira parte do vídeo. Bom, para dar continuidade ao assunto, eu vou continuar a leitura aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 11. Por quê? Porque agora nós vamos tratar aqui de um assunto que muita gente, eu acho que não prestou muita atenção nessa parte, ou ainda não leu. Mas o nosso Pai vai mandar 2 testemunhas. Então aqui no livro do Apocalipse, capítulo 11, eu estou lendo aqui na nova tradução da linguagem de hoje, então eu não sei qual é o versículo, mas logo no começo, ali na 4ª, 5ª linha, eu começo a leitura. Eu enviarei as minhas 2 testemunhas, vestidas com a roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. Ou seja, essas 2 testemunhas, nosso Pai vai mandar, vão permanecer aqui nesse mundo para falar provavelmente contra o sistema religioso, contra o sistema político, sei lá, acho que principalmente contra o sistema religioso, Porque é um sistema que conhece a palavra verdadeira, o que está escrito realmente na Bíblia, conhece as mensagens, as verdadeiras mensagens que o Messias deixou aí para nós, mas que distorcem. Então, provavelmente, essas 2 testemunhas vêm em favor do nosso Pai, em favor do Messias, e, obviamente, vai estar contra esse sistema, que vem enganando muita gente. E essas 2 testemunhas vão ficar aqui durante 1260 dias, dando o seu testemunho. Continuando a leitura, as 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-los, sai fogo da boca dessas 2 testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem do Pai. Tem autoridade também sobre as águas, para que virem sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem.
Ou seja, ao contrário do que muita gente pensa, que o nosso pai, as pessoas pensam isso porque aprendem com o sistema religioso. Penso que o nosso pai é aquele homem, claro que ele é uma pessoa, ele é um espírito, né? Cheio de bondade. Agora eles pensam que ele só faz o bem nesse mundo, né? Da casa, dinheiro, emprego, um emprego melhor. E não é isso, na verdade não é isso. O que ele ofereceu pra gente foi a vida eterna. O que ele tinha que dar, ele já deu. O ar, a terra, a nossa vida. Tudo que a gente precisa, né? Mas as pessoas ainda querem coisas materiais. Não é isso que ele dá. Pelo contrário, para as pessoas que buscam essas coisas materiais, dinheiro, carro, né? A fama entre aqui a população, né? Entre os seus conhecidos, entre pessoas, em suas relações, essa fama, digamos, esse lugar acima, né? É um homem estando acima do outro, né? Justamente o nosso pai também. Então, para essas pessoas, a gente pode dizer assim que o nosso pai não é muito bonzinho, não. Tanto que ele vai mandar 2 testemunhas que vêm testemunhar sobre o nosso pai, e olha só, para as pessoas que tentarem maltratar, ferir essas testemunhas, nosso pai é autoridade para que essas testemunhas até matem, se quiserem, ou se for preciso, né? Essas pessoas. Então, e ainda vão jogar muitas pragas e, enfim, né? Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Quando as 2 testemunhas acabarem de denunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas, e ele vencerá e as matará. Mas isso que está escrito, não que o monstro que vem das trevas seja tão poderoso, né? Porque nosso pai já planejou dessa forma, né? E os seus corpos ficaram na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. Quer dizer, então os 2 corpos dela ficaram na cidade onde o Messias, né, foi crucificado. Então a gente está confundindo esse local, né? Até tem uma pessoa aí, Robert Smith, que assisti todos os vídeos, né? Concordo em quase tudo que ele fala, mas aí ele falou que essas testemunhas morreriam aqui no Brasil. Bom, eu acho que o Messias não morreu aqui no Brasil, embora mentiram muito, distorceram a história, esconderam a verdade, inventaram muitas coisas, mas eu acho que não foi aqui no Brasil que ele morreu, não. Então, acho que essas testemunhas também não vão morrer. Provavelmente em Roma, não sei se foi em Roma, mas há indícios de que o Messias, não só o Messias, Pedro, sei lá, talvez algum outro apóstolo ou discípulo tenha sido crucificado justamente onde é o Vaticano, mas isso é uma coisa que eu não tenho conhecimento, eu apenas acredito que seja assim, né? Acredito que foi assim. E pelo que o livro diz aqui, vai ser no mesmo lugar. Não estou dizendo que vai ser em Roma, mas o que está escrito aqui é o seguinte, que quando as 2 testemunhas acabarem de denunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará. E os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. Ou seja, o principal rua do Vaticano, acho que é logo ali no Vaticano, não tem onde, né? Provavelmente naquela praça, né? Se for ali, se foi ali que o Messias foi crucificado, com certeza ali que essas 2 testemunhas serão mortas. Então, continuando aqui, o nome simbólico daquela cidade é Sodoma, ou Egito, quer dizer, esse é um nome simbólico, né? Então aí você analisa e tira suas próprias conclusões.
Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses 2 corpos e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas 2 testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles, e eles se levantaram, e todas as pessoas que os viram ficaram com um medo terrível. Aí os 2 profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu e lhes dizia: subam aqui. Enquanto os seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiram ao céu numa nuvem. Quer dizer, o povo vai, digamos assim, vai levar uma rasteira, né? Vai se deixar levar, provavelmente pelo anti-Messias, pelo anticristo, não sei o que chamar, e vai na onda dele e vai acabar desprezando essas 2 testemunhas. Então aí vai acontecer a mesma coisa que acontece hoje com o povo indo para as igrejas, né? Vai para a igreja achando que lá vai encontrar o nosso pai e acaba, na verdade, encontrando uma outra entidade. Acaba fazendo, na verdade, o que acaba fazendo é contrariar a vontade do nosso pai. E quando essas 2 testemunhas vierem, não vai ser diferente, vai ser a mesma história, tudo vai se repetindo. O povo vai ser enganado mais uma vez, né? Ou vai se deixar enganar. Porque, na verdade, o pessoal evangélico é meio complicado de entender, porque esse povo carrega a Bíblia embaixo do braço e fala tanto sobre as histórias bíblicas, mas não entende o que está escrito ali, não dá para entender isso. Né? E aí continua indo atentos, fazendo tudo errado, né? Mas isso seja um outro assunto. O pedaço que eu queria comentar hoje é sobre essas 2 testemunhas. Não sei se eu vou dar continuidade nesse vídeo em relação à ida para o monte, porque eu acho que cada um tem que ler esse livro, o Apocalipse, como eu já disse no passado. Ele é mais ou menos um manual de sobrevivência, então é bom que você lê ele inteiro. Eu sugiro, não porque esteja correta, mas porque é um pouquinho mais fácil de entender, a nova tradução à linguagem de hoje. Até porque ela não tem versículos, isso já é um ponto positivo, porque aí você não fica espremendo versículos. Então aí você começa a ler os capítulos inteiros. E é bom ler o livro todo, porque tem muita coisa para você, digamos assim, se informar, você ficar por dentro, você vai ficar por dentro do que vai acontecer. Bom, então eu recomendo a nova tradução de hoje, porque o entendimento é um pouquinho mais fácil, né? É mais fácil para você entender. Não sei se está exatamente correta, né? Apesar que de todas as traduções nós temos aí, eu acredito que nenhuma deve estar 100% fiel, mas eu sei que pelo menos dá para você entender. Então eu acho que eu vou encerrar esse vídeo esse assunto em relação à ida para o monte, porque é meio complicado falar sobre isso. Mas eu vou começar com uma nova bateria de vídeos sobre um assunto que eu estava pensando em muito polêmico. Vai gerar muita polêmica, com certeza, em relação ao comportamento das pessoas que já despertaram. Porque a gente fala muito de quem não despertou, né? Quem não despertou, a pessoa que já despertou para a verdade, fala muito sobre a pessoa que ainda não despertou, mas fala do comportamento, das práticas, e aí eu me peguei reparando, aí um evangélico, né? Não vários, eu fiz isso várias vezes, quando se senta na mesa, e aí faz aquela oração, chama a atenção das pessoas, né? Não tem não perceba que aquela pessoa está orando, por mais que ela só feche o olho abaixo da cabeça, mais ou menos assim, né? Mas todo mundo está em volta já percebendo, então eu achava isso assim ridículo, eu não falava mais, no meu pensamento eu criticava, julgava, até praticamente julgava, né? Dizendo que não é certo.
Mas aí eu comecei a perceber que muitas vezes até eu esqueço de agradecer. Claro, a gente não deve chamar atenção para falar com o nosso pai, né? Porque a gente vai falar com ele, não com as pessoas que estão em volta. Então, as pessoas que estão em volta, para elas não interessam. O negócio é o nosso entendimento aqui na cabeça. Só que às vezes a gente lembra de criticar a pessoa, lembra de julgar, mas esquece de fazer o que ela está fazendo, né? Que é agradecer. Embora está de forma errada, mas não está fazendo. Então, isso é um exemplo apenas. E tem muitas outras coisas, muitos hábitos, muitos comportamentos que a gente, às vezes, acaba não prestando atenção em nós mesmos. E eu acho que vai ser bem interessante a gente analisar isso juntos. Então, eu encerro por aqui esse vídeo e vou começar a partir da semana que vem. Aí tem vários vídeos a respeito desse assunto. Também vou começar semana que vem um projeto aí que eu já havia pensado ano passado, foi enrolando, deixando e não concretizei. É um quadro aí onde nós vamos falar muito sobre a palavra do nosso Pai. Ele vai ter um quadro chamado Leitura da Escritura, onde eu vou ler sempre um livro da Bíblia. Claro que eu vou ler um pedaço num dia, outro pedaço no outro, né? Sem respeitar capítulo, versículo, enfim, vou ler a história, né? Para a gente analisar. Vai ter outro quadro também onde eu vou falar sobre apócrifos. Eu vou ler os apócrifos, não vou comentar e analisar porque apesar de ter sido mantidos secretos esses livros, isso já ser um bom motivo para a gente achar que, pelo fato do sistema religioso esconder da gente, que eles não queriam que a gente visse alguma coisa, mas eu também vou ficar meio digamos assim, meio em cima do muro, porque existe já pessoas aí inventando livros apócrifos, então a gente não sabe qual é verdadeiro, qual é falso. Então, mas vamos ler e a gente analisa, né? E retém só o que é bom, né? Quem conhece a verdade, quem já despertou, vai saber quando esse livro faz uma mensagem que coincide com o nosso Pai. Vai ter também um quadro, são 3 quadros até, né? Um quadro onde eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar separar as verdades e as mentiras. Verdades sobre pregações, sobre comentários, sobre costumes, né? O que é verdade e o que é mentira, né? Enfim. Logo esse vídeo vai estar no ar, esses 3 quadros, né? Vão formar um vídeo e isso vai estar à disposição no meu canal e aí você vai poder analisar. Então, eu encerro esse vídeo por aqui. Um abraço para todos e fiquem em paz.